Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Estou aqui entrando hoje ao vivo para conversar com o professor Jaime. Eu sou Alexandre Santos, eu sou o CEO da Strike Games, também sou arte educador e hoje a gente vai fazer esse bate-papo aí. Já já eu estou trazendo o professor Jaime, já vou avisar ele aqui. Esperando aí que vocês entrem para a gente começar essa live bacana, falando sobre jogos, sobre educação, contando um pouco da experiência do professor Jaime no Centro Juvenil de Ciência e Cultura e nas outras escolas que ele trabalha com game design. Opa, Jaime já está aí online, já estou vendo. Deixa eu chamar Jaime aqui. Deixa eu ver. Jaime, aceitei aqui. Você está me ouvindo? Deixa eu ver. Vai sair de novo, Jaime. Aí, agora. Pronto, Jaime. Você está me ouvindo É, aí? tô ouvindo sim, tô ouvindo. Pronto. Só, só que eu vou ter que ficar num lugar diferente de ontem, porque Tá onde eu chovendo estava por ontem o aí? sinal tá nublado e o sinal da internet parece que tá mais fraco do que ontem. Então, aí eu vou ter que ficar num lugar diferente, vou ter que ficar mais próximo do meu Eu já estou vendo do que roteador, Marcelo né? está online aí. Tem mais uma pessoa online. Uhum. A gente já está só organizando aqui para Ah, começar. Marcelo, eu conheço ele já. Opa, e aí, irmão? Marcelo é um brother, Ah, certo, grande Jaime. trabalha na área gráfica. Mandar tirar você da prisão. E aí? Posso mandar? Aproveitando, Jaime, eu vou falar. A gente já colocou o vídeo online da nossa live de Sim, ontem. Já está eu disponível vi, para você gente, mandou para para quem mim. quiser assistir. Já está no nosso canal no YouTube. Quem quiser acessar, pode acessar pela bio. Também aproveitar aí, quem quiser acompanhar, a gente basta acompanhar aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. No Instagram, na bio, a gente tem links para os e-books que a gente já lançou, tem, no caso, os 5 dicas para fazer jogos não digitais para a sala de aula. Também tem um É, mapa do seu jogo e a bússola do seu jogo, que é um segundo e-book que a gente tem. E tem um terceiro e-book, só que esse já é pago, que é uma aventura de fazer um jogo não digital com um projeto gamificado. Então aí, agora Jaime, mais uma vez, se apresente. Eu sei que provavelmente a galera já conhece você da é, live de ontem, mas não custa nada. é, Deixa eu até me apresentar, né? Porque já que uhum, algumas pessoas entraram depois que eu abri a live, eu sou Alexandre Santos, eu sou arte educador, sou CEO da Strike Games, trabalho com jogos desde 2007 e venho aí nesse trabalho ligando jogos, educação, cultura e diversidade. E venho trazendo o Jaime, que é um grande amigo aí, parceiro de alguns anos, né, Jaime? Então se apresente aí, claro. É. beleza. Bom, antes de me apresentar, eu vou falar, assim, dar um toque aqui para Marcelo, né, que ele já está online aqui, e a filha de Marcelo, ela
tem interesse na área de games, viu, Alexandre? Tô Então, assim, ouvindo. tem uma galera aí que está interessada e que, ou às vezes, no caso de Marcelo, a filha dele, ela é interessada Aí entrar já na me entrou área mais uma de pessoa, entrou Lima Luiz. Mandou um grande Luiz abraço para também. você aí. Eu também conheço o Luiz, sou também um jornalista, colega nosso aí de jornadas aí. E, bom, esse pessoal que entrou aí já me conhece, né? Jaime Azevedo, e sou graduado em arte pela Escola de Belas Artes, EBA UFBA, e fiz a especialização lá com o Lin Alves, lá em... Pessoal, me desculpe aí, mas live sabe, tem dessas coisas, né? Minha filha tá aqui gritando, querendo participar também. Então, aí eu me especializei em game design, foi onde eu conheci Alexandre Santos, e estou aqui nessa jornada aí já tem alguns anos, já trabalhando com ensino de jogos em escolas públicas e particulares. Inclusive Luiz Fernando, esse que acabou de entrar, a filha dele foi minha aluna ano passado no Colégio Oficina. Bacana. Sofia, mesmo nome da minha filha. Então é isso. Então ontem nós começamos a falar, né, sobre jogos, né, e as possibilidades. Deixa eu procurar um lugar mais, uma luz, uma iluminação melhor, né, que eu tô Que você ficou contra a luz. aqui. Então, nós começamos ontem a falar sobre jogos e algumas possibilidades, né? Isso. Ontem você começou até a contar a experiência que você está tendo lá no Centro Juvenil para criar o jogo. Isso. Falando sobre o Covid com a professora. Justamente com a professora. Eu esqueci o nome da professora agora, desculpa. Aidil. Professora Aidil. E por falar nisso, vocês iam fazer uma reunião ontem, né? Fizemos a reunião ontem, deu certo. Apesar do problema da conexão, que aqui a conexão ela não é muito estável. Eu estou em uma área rural, vou mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui onde eu me escondo. Aqui é uma chácara. Então aqui eu estou preparado para o apocalipse zumbi. Eu já comprei aqui comida para um mês, comprei um taco de beisebol e enrolei com arame farpado. E faltou comprar uma besta, né? Para ficar aqui preparado para o apocalipse zumbi. Você já tá vivendo o game mesmo, né? Já tá buscando equipamento. Tá precisando subir de nível para conseguir alguns equipamentos, né? Ficar aqui protegido, fazer um bunker, né? E ficar dentro escondido, esperando o que pode acontecer aí. Vamos ver aí, né? Vamos ver. Embora assim, tenha perspectivas de as coisas piorarem, mas a gente tem que estar preparado e tentar fazer o melhor possível, né? Para a gente conseguir superar isso de uma forma positiva e tirar depois disso lições positivas também. Quanto à questão do apocalipse zumbi, eu acho que a gente não vai ter apocalipse zumbi, só tem um zumbi no Brasil, que é o que está comandando a nossa nação. Sim, vamos voltar à nossa live. Não, mas tem que falar, cara, tem que falar que tem que ser... Não dá para não falar. Mas tudo bem. A gente não vai falar de política, então vamos voltar ao assunto, mas deixa aqui meu recado. Temos um zumbi na presidência. Não, eu não sou na presidência, eu nos campos da política tem vários zumbis por aí, mas tem vários zumbis. Tem alguns há anos até, né? Tem alguns muitos anos. Sim, então a gente estava falando sobre os jogos que vocês estão produzindo, que é justamente um jogo digital, não é isso? E vai ser jogo digital. Um jogo feito sobre o coronavírus, né? Exato. Ontem nós avançamos um pouco mais, nós já criamos o personagem, pelo menos não, a ideia do personagem, hoje ele vai estar pronto, vai estar
vai ser em 2D, então vai ser em pixel art. E hoje ele vai estar. Ele não, ela é uma menina que ela é uma estudante que está trabalhando em um centro de pesquisa, ajudando pesquisadores na área de virologia, e quando começa essa situação e todo mundo fica isolado, só que ela precisa sair porque ela precisa levar informação para um determinado lugar. E aí, para ela levar essa informação, ela tem que passar, ela está isolada, então ela tem que passar por alguns testes para provar que ela está pronta para poder ir do ponto A ao ponto B, né, nesse jogo de plataforma. Para ela passando por essas etapas, ela vai demonstrando que ela tem conhecimento. Para ela passar pelos portais, tem tipo uma senha, e a senha ela responder corretamente sobre o conhecimento sobre prevenção e alguns conceitos biológicos também, sobre como o vírus funciona dentro de uma célula, esse tipo de coisa. E no caso, vocês vão fazer em que plataforma? Vocês vão fazer? Vão usar o Scratch? Vão usar alguma outra plataforma? Nós vamos usar o GDevelop. É um programinha legal que trabalha com fazer jogos em 2D. E aí, como ele exporta para a escolha dele, né? Porque não o Scratch, porque o Scratch ele é legal, é fácil de usar, muito mais fácil, inclusive. Mas ele fica limitado à plataforma dele. É muito limitado, exato. E isso aí não é legal. Então, de Develop ele consegue exportar para Android e para iOS, né? Além de fazer, gerar executáveis, e você pode, se for o caso, Steam ou mandar para quem você quiser os APK, né? Gerar os APK para poder mandar para fica bem melhor, porque você consegue exportar para mais plataformas, né? Exatamente. Então é tranquilo. Ele tem algumas limitações, por exemplo, você faz o arquivo, ele só pode, se eu não me engano, você pode exportar para duas plataformas por dia, que não é problema, né? Você pode gerar uma matriz, né? Para por exemplo, o Windows, que é o que o pessoal mais tem, depois para celular também. Em 2 dias você consegue fazer, então, exportar para 4 plataformas, então tá suficiente, né? Sim, verdade. Sem problema. Fazer um cronograma. E no caso, nesses tempos aí que tá todo mundo isolado, como é que tá funcionando? Porque geralmente os estudantes utilizam o computador da escola. Eles têm computador em casa. Como é que eles estão fazendo para desenvolver a arte, para fazer a parte de programação, para juntar tudo? Esses estudantes que estão trabalhando com a gente, eles têm disponibilidade de usar o computador em casa, né? Estão trabalhando em casa. Todo mundo no confinamento mesmo, todo mundo isolado, e todo mundo, cada um de sua casa. Eu estou aqui onde eu estou, aqui já no município de Jaguaripe, bem distante, na verdade, atravessando o ferry, mais 1 hora de viagem, ou seja, a gente está fisicamente bastante distantes, né? Mas isso não impede da gente, o lado bom da tecnologia, né? Isso não impede a gente de estar trabalhando e estar em contato com as pessoas, mesmo com esses problemas de conexão, que quem estava online ontem viu que a gente teve alguns problemas de conexão, mas quando a gente quer, cara, quando a gente está determinado a fazer determinadas coisas, e a gente a época é difícil, né? O período é difícil, então a gente tem que fazer esforços concentrados, principalmente, Alexandre, com relação aos estudantes, que assim a gente tem que encontrar solução para que eles se mantenham focados e produtivos durante esse período, né? Que nós temos muita coisa para fazer, né? A gente tem um monte de coisa para fazer, e às vezes a gente pode até não dar nem conta do que a gente tem para fazer, mesmo com esse período todo de home office, né? Mas assim, para o jovem, que geralmente é o que? O jovem está cheio de energia, né? Quer sair, quer interagir com outros jovens, e
e num período que eles estão precisando aqui adquirir conhecimento para, ainda mais que são jovens já 16, 17, 18 anos, ou seja, já estão pensando no mercado de trabalho, né? Então um mês pode significar um ano perdido para eles, né? Um mês perdido pode significar um ano perdido, quer dizer, pode ser um conhecimento que faça falta para eles, para de repente ele conseguir até entrar no mercado de trabalho, ou fazer alguma coisa. Então a gente tem que encontrar soluções. Essa live sua foi uma coisa muito boa, é uma coisa muito interessante, entendeu? Eu espero e desejo que você continue fazendo essas lives com outros profissionais. Na verdade, o que a gente tem pensado, Jaime, é fazer... A gente já tinha pensado em fazer lives, no caso, semanais, uma por semana. Mas com estando em casa e as pessoas também estando em casa, ficou mais fácil porque eu consigo agendar com elas e elas têm um tempo livre para poder participar. E eu até que você falou de ter o cuidado com os estudantes, eu estava conversando com um amigo no outro dia, que agora a gente está no eterno domingo, né? Todos os dias são domingo e todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Então a gente tem que organizar de certa forma para justamente não entrar num loop de não produzir, de sei lá, se entreter muito com as coisas de dentro de casa, com cinema, assistir filme, Netflix, ou então ir arrumar coisas dentro de casa e manter um certo padrão de estudo, por isso que eu tenho mantido um padrão de horário, Jaime. Eu estabeleci como se fosse horário de trabalho mesmo, e aí sempre entro, converso com as pessoas que eu tenho que falar em questões de trabalho, e depois de determinado horário eu me desligo e aí eu digo, bom, agora eu entro no meu domingo de novo. Mas é isso, eu acho que sim, tem que ter esse cuidado com os jovens para que eles possam continuar interagindo. Eu acho que os professores têm que se organizar nesse sentido, de trabalhar com vídeo, trabalhar com jogo, com atividades, com proposta de projetos também que possam ser desenvolvidos em casa, né? Eu acho super importante. E até por isso também que eu estava falando do nosso outro projeto que está sendo desenvolvido lá no grupo, que é um jogo que é para a gente descobrir quem é um paciente zero, né? Porque é justamente a proposta dessa Game Jam de juntar professores para desenvolver um jogo e esse jogo depois ser levado para a sala de aula. Porque é importante, só que aí esse jogo já seria 2D, não seria um jogo 3D. Seria um jogo 2D misturado com um ARG, que é para você fazer, que seria justamente o ARG, é o Alternative Reality Game, que você tem que procurar, você vai interagir com o mundo real e com o jogo em si. Um exemplo de um ARG, por exemplo, é o Pokémon GO, que você sai andando pelas ruas e os monumentos históricos geralmente tem algum chefão, tem algum Pokémon para você caçar e você vai lá. Então, isso é um exemplo de um ARG, por exemplo. E aí o ARG seria justamente para ser utilizado em escolas, em empresas, pensando também nesse lado. Já até me questionou, né, a gente pensou em falar sobre o Covid. Por exemplo, aí entra o lado ético da gente discutir quando a gente vai criar um jogo. A gente vai abordar mesmo o Covid-19, que pode causar algum trauma, foi até o que já me perguntou. Eu acho importante usar, por exemplo, o Covid-19 nesse projeto para que a gente possa explicar o que aconteceu e servir como uma referência para os professores também. E aí a gente pode trabalhar também com matemática, usar gráficos, usar, por exemplo, para calcular o percentual que a doença se espalhou durante o período. Dá para se utilizar muita coisa com um jogo, abordar matemática, português, biologia, e é isso que a gente quer pensar, né? Um jogo multidisciplinar. E Jaime já está acostumado a fazer isso, principalmente na oficina, né, Jaime? Que você bota os estudantes para criarem. Diga aí um pouquinho como é que funciona aí a experiência de criar o GDD, de criar toda a parte de documentação, né? A metodologia é diferente, como a gente ontem também tocou nesse assunto, né? A metodologia é diferente, porque assim, como na oficina tem aulas de game estruturada, né, dentro da grade curricular, então toda semana eu tenho 2 aulas geminadas, né? Então toda semana tenho 2 aulas com eles, então tem esse lado mais fácil de planejamento, né? O planejamento fica mais fácil, né? Então eu sei quantos encontros eu tenho e sei
o que eu posso fazer. Então, aí eu utilizo o GDD para eles confeccionarem. Eu criei um modelo de GDD simplificado, né? Porque são para crianças, né? 7º ano, então crianças entre 13 anos, 12 anos. Então, assim, eu fiz um modelo simplificado, mas dá para o cara ter uma ideia do que tem que ser feito, né, para se confeccionar um GDD. E Então, até assim, explicando o GDD, né? O GDD, para quem não sabe, é como se fosse a planta baixa de um jogo, é o projeto do jogo, vamos botar assim. Você vai dizer quantas fases tem, quem são os personagens, como é que vai funcionar, as mecânicas. No caso, para quem não sabe o que é mecânica, é como o jogo funciona, quais são as regras, quais são as ações que você pode fazer dentro do jogo. Aí o GDD vai ser aquele livro que conta para a equipe tudo que vai ser feito, como é que vai ser desenvolvido, aí a depender. Cada um tem um modelo de GDD, o que já me está explicando aí, que ele criou um modelo simplificado, que hoje em dia você pode criar até um documento de 2 páginas, que tem um conceito principal do jogo também, tem muita coisa, aí Jaime vai continuar explicando aí. Uhum. Pois aí, assim, nesse caso aqui, a gente não vai fazer o GDD, né, nesse trabalho que eu estou desenvolvendo aqui com a Edil, né, e com esses alunos do Centro Juvenil, nós não vamos fazer o GDD, porque a gente vai focar na produção. A gente viu que essa questão de estar todo mundo separado também gera alguns Ruídos, problemas, né? Então, e também encontrar todo mundo nos mesmos horários, sendo que cada um está em sua casa, isso é um pouco problemático, né? Então, assim, às vezes você está em casa, mas tem os seus afazeres domésticos, né? Então, assim, a gente optou por simplificar o processo e aí, assim, nós dividimos em 2 equipes. A equipe de arte e a equipe, digamos assim, científica, né? Nessa primeira fase. Então, nessa primeira fase, a equipe de arte vai desenvolver a parte de artística de cenário, do personagem, e a parte, eu brincando, botei entre aspas, científica lá no aviso que eu coloquei, porque assim, quem vai fazer preparar as perguntas, ou preparar o roteiro, preparar o texto. Tem a parte também que não deixa de ser artística, né? Você criar uma história é arte também, né? Literatura também é arte. Então, assim, a história do personagem, como é que a história começou, qual o contexto, né? Por que aquela menina tá ali naquele lugar e o que ela tem que fazer. Você tem que criar uma motivação pro personagem, né? Assim, você tem um personagem, assim, por que ele tem que fazer aquilo? Né? Às vezes você tá jogando um jogo que você fica sem saber, e por quê? Por que você tem que fazer isso? E se eu não fizer nada? Por que eu tenho que fazer isso? Então é legal você ter um contexto e uma motivação para o personagem. Tem personagens que são tão ricos, são criados com tanta riqueza de detalhes, que muitas vezes esses personagens, eles saem da mídia de game e viram personagens de outras mídias, né? Tem personagens que vão para livros, outras mídias, né? Tem personagens que vão para livros, vão para seriados de televisão, vão para filmes. Tem gente que faz fanfics com os personagens, porque eles são personagens ricos, não é? Você vê o exemplo por exemplo, o Assassin's Creed. A história do Assassin's Creed é muito rica, né? Então, é tão rica que você consegue fazer um filme de cinema, consegue fazer uma websérie, já teve uma websérie com 3 episódios, e tem os livros, não é? Você só pode fazer isso com personagens que são ricos. Então, eu acho muito legal isso, quando você vai criar um produto de mídia. Estou falando de jogo, mas pode ser qualquer outro produto. Você vai criar um produto de mídia e você pega esse personagem, você cria uma história muito rica, você cria camadas para esse personagem que você vai usar ele no jogo. No jogo, você pode nem usar tudo. Essa pessoa pode ter uma história fantástica e você, no jogo, só como jogo de plataforma, você fazer só a parte mais superficial do personagem, mas se você quiser, você pode transformar ele em outras coisas, você pode aprofundar
a história do personagem. Eu acho muito legal isso. Agora, antes de você avançar, eu quero trazer aí 2 pontos da sua fala que eu achei bacana, que vale a pena a gente destrinchar um pouquinho aí. Que é justamente quando a gente faz esses projetos dentro de escolas e salas de aula, a gente pensar nos projetos, a gente delegar, que foi o que você já estava falando, você explicou que você fez com os estudantes de arte e com os estudantes, você falou do lado científico, quando é que, no caso que vai produzir a parte de roteiro, de game design, que vai fazer a parte de pesquisa. Eu acho que é importante a gente trazer essas informações, que quem está pensando em criar um projeto aí para a sala de aula, de sempre pensar nessa questão de quando formar a equipe dos estudantes, delegar funções, separar cada uma das funções, que vai funcionar como um projeto mesmo. Então, pense dessa forma, porque aí flui melhor. Claro que uma parte pode interferir na outra, sugerir, até participar, mas que o ideal é que vocês deleguem mesmo, que as pessoas possam trabalhar cada um com uma área, para que possa ter um avanço no projeto, né, Jaime? Exato. E isso eu falei só de 2 áreas, né? Eu falei só de isso, ainda de arte. Não, mas eu tô colocando porque você tá. Eu tô colocando porque você puxou esse assunto, aí, mas depois, e agora a gente depois vai falar dos personagens. Né? Exato. Não, eu também quero complementar, assim, porque essa foi a primeira fase que nós estamos, mas aí, a partir da semana que vem, provavelmente já entra na segunda fase, que é também a parte de programação, né? Sim. Então aí a gente vai ver dentro da equipe de arte e da equipe científica, digamos assim, quem tem a aptidão necessária para desenvolver a parte de programação, e a gente vai entrar nessa parte de programação, que é a parte de fazer tudo funcionar, né? Fazer as coisas, os personagens se animar e interagir com as coisas dentro do cenário e tudo mais, e depois testar, e aí vamos ver e finalizar. E mas, aí, assim, até aproveitando isso que você está falando, uma equipe, para quem não sabe, para desenvolver jogos, se a gente for trabalhar com um jogo de tabuleiro, por exemplo, a gente vai ter na equipe a pessoa que vai pensar o jogo, que é o game designer, que é a pessoa que vai pensar ali a experiência do jogador, vai pensar como se fosse uma planta baixa do projeto, quais são as mecânicas, como é que vai funcionar, que seria o funcionamento desse jogo, para quantos jogadores vai ser. Por exemplo, se é um jogo para sala de aula, colocar BNCC, as habilidades que vão ser trabalhadas, as competências que vão ser trabalhadas. Então aí tem todo o planejamento que a gente tem que já partir primeiro qual o propósito do jogo, né, Jaime? Já que é para sala de aula, então vai ter um propósito específico, vai ser para o mercado de entretenimento, tem outro propósito. E aí você vai dividindo a equipe de acordo com essa proposta e esse propósito. Que é, no caso de Jaime, já que eles estão trabalhando com um jogo digital, vai precisar de alguém de música, alguém de programação, alguém de artes, que eles já estão trabalhando, alguém para o próprio roteiro, outro para fazer o game design. Então, tudo isso aí, a depender do contexto do projeto, a gente vai dividindo a equipe e colocando, seja 2D, seja 3D, seja um jogo analógico, ou seja, um não digital, ou um jogo digital, um jogo para plataformas como celular, computador, console. Para quem não sabe a diferença entre não digital e digital, o não digital é um jogo de mesa, um jogo de tabuleiro, um jogo físico. E o digital é um jogo que a gente utiliza os consoles, a gente utiliza celular. Eu estou sempre já me deixando esses conceitos bem simples, porque alguns professores não têm o hábito de jogar e não ter esse contato com esse universo. Então, é sempre bom ligar essa tecla SAP e traduzir algumas coisas, né, que a gente vem falando. Sim, algumas pessoas que estão aqui na live... Algumas pessoas que estão aqui na live não são professores, mas também não são profissionais da área de game, então é legal. E também é bom deixar claro que está falando muito na questão educacional, mas todos esses conceitos que a gente está usando podem ser aplicados em outros jogos, contextos, e pode ser aplicado assim, não só dentro de uma sala de aula. Você pode juntar, trabalhar por exemplo, uma empresa pode fazer, a gente fazer uma dinâmica e a gente vai criar um jogo, e aí pegar um final de semana, um sábado, e os funcionários, os
os colaboradores da empresa podem ir para lá e trabalhar no jogo, que Jaime, pode ser digital. Eu vou te contar uma coisa. Eu tenho uma amiga digital. que ela é psicóloga e ela trabalha na parte Ah. de RH. Ela trabalha com RH justamente com empresa. Bacana. E aí ela estava explicando que os jogos justamente são um meio de detectar tudo que acontece dentro da empresa. Porque dentro dos jogos as situações reais ocorrem. Por exemplo, os conflitos que existem no ambiente de trabalho, as pessoas que estão jogando junto e têm conflitos, dentro do jogo isso acontece. As pessoas mostram a própria questão da personalidade, de como é que elas agem. Então você começa a identificar esses perfis dentro do jogo e eles utilizam muito essa técnica de botar as equipes de trabalho para jogar, para justamente pensar, para observar o que está acontecendo e a partir dali atuar com aquela equipe especificamente, né? Então isso é interessante, é um relato de uma pessoa que é de psicologia e é da área de RH, contando que utiliza essas técnicas justamente para fazer um mapeamento do que está acontecendo e buscar a resolução de conflitos. Muito, muito legal. Eu acho que aos poucos as pessoas estão percebendo isso, Alexandre. Aos poucos você está percebendo o game, os jogos entrando nas empresas, nas escolas, não só na perspectiva que sempre foi usada, que foi de usar jogar, né? E sempre teve isso, né? De jogar, fazer um jogo, vamos fazer um jogo aqui, tipo um jogo de voleibol na empresa, e aí para trabalharem a coletividade, esporte, e colaboratividade e tal. Isso aí sempre existiu. Agora as coisas estão vindo assim, as pessoas começando a ver que é possível trabalhar com produção de jogos, né? Vamos fazer um jogo de tabuleiro. Acho que jogo de tabuleiro é até mais... Eu tô vendo que Laís do Oficinas Lúdicas está aqui online também, ó. Ela tá acompanhando a nossa live. Laís do Oficinas Lúdicas. Laís do Oficinas Lúdicas. Sim, sei. Ah, conheci, sim. Conheci. Muito legal isso. Muito legal. Aí também uma profissional aí, colega. Então é isso. Então ela tem, inclusive, essa parte aí de empresa, né? De trabalho com empresa e tal. Ela já tem essa visão também aí, mas também já trabalha nessa perspectiva, né? Sim, Jaime. Aí eu queria trazer até esse ponto que você trouxe do lado rico dos personagens. Eu até acrescentaria não só dos personagens. Muitos jogos são tão ricos que o próprio Senado tem uma pesquisa histórica muito forte, né? Não é à toa que a capital, né? Não é à toa que você pega Battlefield, o próprio Assassin's Creed, tem uma pesquisa histórica em uma equipe, aí entra aquele lado da equipe que a gente estava falando de novo, uma equipe muito forte para fazer mapeamento, tanto que a Catedral de Notre Dame, o pessoal fez o jogo. Foi. E aí, agora, utilizaram a referência do jogo justamente para poder reconstruir algumas coisas. Quer dizer, a gente vê o detalhamento, o cuidado que se tem, às vezes, com a equipe para se criar um cenário, para fazer uma pesquisa histórica. E aí, tudo isso pode ser um elemento dentro de sala de aula para ser utilizado, né? E olha que a gente conversou ontem, né? Jane McGonigal, né? Os jogos servindo para melhorar o mundo, né? Então uma catedral histórica que, inclusive, cenário de livros e filmes e peças de teatro, né? O Corcunda de Notre Dame, a história se passa na catedral de Notre Dame. E então, imagine a importância disso. Você usa o jogo. Quem salvou o dia foi a equipe de produção de um jogo, né? Que teve a sacada de fazer um negócio com total precisão. Imagine a quantidade de fotos e desenhos, croquis, a quantidade de material gravado que esses caras têm, o acervo que os caras têm para poder produzir só. A gente tá falando só da catedral. É aquela coisa é aquela coisa que a gente brinca, né? Os jogos AAA, é a lot time, a lot people, a lot money, né? Muito tempo, muito dinheiro, muito tempo, muito dinheiro e muita gente, né? O Marcelo está colocando aqui, ó. Marcelo escreveu o seguinte: é muito interessante. Eu acho legal a criação de jogos com personagens locais. Sim, também gosto disso. Eu posso dizer que a gente fez isso, né, Jaime, pela Strike. Que, no caso, falando sobre o próprio Arruna, sobre Calafate, sobre os personagens da Revolta dos Búzios, no caso, Arruna da Revolta dos Malês, que era o líder.
que quase que a gente fala a runa, quase ninguém sabe quem é. Falar sobre Manuel Faustino, Lucas Dantas, que é a Revolta dos Búzios, Luiz Gonzaga, e tantos outros personagens aí que a gente teria para falar, e às vezes as pessoas esquecem da nossa história, que é um contexto até que eu acho importante também, Marcelo, a gente falar desse contexto de trazer a história local, porque fica como um registro, fica como uma forma de difusão dessa história, é bem interessante mesmo. Eu tenho um trabalho lá na escola, lá no Centro Juvenil, assim, é uma labuta muito grande, né? Fazer com que os jovens eles percebam a importância das figuras históricas da nossa cultura, da nossa história, né? Então, o jogo do Revolta de Búzios é muito importante para isso, porque eu sempre falo isso, gente. Os personagens da Revolta de Búzios não perdem nada para personagens históricos que a gente idolatra em jogos, em mídia. Já me falhou um pouco aí, viu? Aguardando o Jaime voltar. Mas o que ele estava, inclusive, falando, gente, a respeito do jogo da Revolta dos Búzios, sim, é um jogo que tem uma mídia que a gente pode explorar com os personagens, é um universo muito rico. A gente teria os 4 personagens que são os heróis, a gente tem outros personagens também que a gente pode abordar. Deixa eu ver se Jaime retorna, aguardando aí, só um momento. Eu vou ver aqui se eu consigo trazer Jaime, gente, para a gente continuar a live. Mas eu acho super importante, sim, a gente abordar questões locais nos jogos. Opa, Jaime voltou aqui, deixa eu chamar. Pronto, Jaime, você voltou. Voltei. Isso. Você estava falando justamente, eu até estava dando continuidade aqui, falando sobre essa importância dos personagens locais. Você estava falando sobre a Revolta dos Búzios. Porque a meninada só quer saber de viking e samurai, cara. O negócio E complicado. O que você estava falando, que eu acho que é um universo muito rico, porque os personagens que a gente tem locais, a própria história, o contexto também, tem um lado muito rico, muita informação, que dá para desenvolver um roteiro fantástico, dá para desenvolver uma série de atividades. O seu próprio projeto, que eu não sei se você quer contar, né? O seu jogo particular que você estava querendo desenvolver, eu não sei se você quer falar dele, mas é um projeto muito bacana falar, que eu já te falei, o Ori, né? Que é o tipo da coisa Ori. Que é o Obi. Que aí é um projeto que, cara, se trabalhado da forma certinha, é para ganhar prêmio internacional. Porque tem uma história, um enredo, é isso. Porque você pode trabalhar o enredo, a narrativa, detalhar, com a arte bem feita, é um universo muito bacana para se explorar. E aí, às vezes, é o que você falou, só querem explorar determinadas culturas. Nada contra as culturas que já são exploradas, as mitologias, mas a gente pode expandir isso de não ficar centralizado, né? Exato. Tem muita coisa para a gente explorar aqui, se você for futucar. Eu, inclusive, mostrar aqui, eu estou lendo esse livro aqui, não sei se você já conhece, dá para ver aqui? Não consegui ver. Não dá para ver não, deixa eu ver aqui. Esse lado você está contra a luz. Agora pronto. Sim. Aqui, ó. Talvez o pessoal está vendo aí. Sim. Vou deixar aqui bem o título aqui, né? A Bandeira do Elefante da Arara. É um livro de RPG e que a história começa na Bahia no ano de 1576, né? Então, no início da colonização do Brasil, né? É isso, inclusive, Jair, isso que você está colocando eu acho muito bacana, porque é o seguinte, poxa, eu já joguei tanto RPG e jogava às vezes livro-jogo, às vezes tinha um grupo,
geralmente eram histórias medievais. Eu gosto de histórias medievais. Mas por que eu não também. abordar o nosso universo de falar da Pode. história brasileira, da própria colonização, da chegada dos índios? Por que não falar do que aconteceu por aqui? Isso dava para transformar em RPG tranquilamente. É um universo que teria como explorar aí, teria muito conteúdo, muita coisa para se Com fazer. certeza. A gente Com poderia certeza. usar o próprio, entre aspas, descobrimento do Brasil, né? Como um tema. Eu falo entre aspas porque Brasil descoberto tem várias discussões a respeito disso, né? Mas enfim, É, essa temática em si, explorar quando os portugueses chegaram ao Brasil, o próprio universo dos índios, a perspectiva do índio, e a própria questão dos outros povos envolvidos, povos vindos da África, tudo isso daria um enredo muito bacana para se trabalhar RPG, se trabalhar jogos, com e certeza. seria um Com conteúdo certeza. fantástico para se explorar É, também, para se discutir, que aí a gente entra na questão de explorar conteúdos, explorar explorar personagens, que os jogos têm esse lado muito forte, né? De você é, explorar os temas, os conteúdos, os assuntos, os personagens, que eu acho isso é interessante que os professores abordem esse aspecto também, de pegar é. e explorar todos esses elementos que o jogo carrega, o cenário, os personagens, a história de fundo, tudo isso aí é algo muito bacana para se trabalhar. Tem a Rede Globo, ela teve um seriado, aquelas minisséries da Globo, né? Que geralmente Sim, tem uma qualidade muito boa, inclusive uma qualidade superior até das novelas. Um seriado chamado A Muralha, que se passava sim, no período colonial. Eu assisti isso, alguns episódios, não assisti todos, assisti alguns episódios. Então, assim, aquilo ali, se o cara você sentar e assistir aquele seriado, ali é uma base para uma história fantástica, porque ali aborda todos os personagens, todos os arquétipos, né? sim, De pessoas, de habitantes, né, do Brasil, da época da colonização, né? Aqueles exploradores, aquelas pessoas que entravam na mata e tinham interlocução tanto com os índios quanto com os europeus. Os índios, aí falam até uma forma que os índios eram tratados, chamavam de bugres, né? Que são selvagens, né? Então, assim, tem como você fazer um RPG ou simplesmente um jogo mesmo que não sim, seja um RPG. Dá para fazer baseado até em seriados. Você pega seriados desses que se passam no Brasil e verdade. assiste e depois dá para criar em cima alguma coisa. Mas tem muita Sim, dá coisa para para ser criar feita. bastante material. Não, a gente tem um contexto muito forte que dá para trabalhar. É o que você falou, desde filmes a jogos, e jogos em diversas linhas também dá para se explorar, desde o jogo mais simples, dá para se fazer jogo de tabuleiro, Uhum. dá para se fazer jogo digital, dá para fazer É, diversos tipos de jogos com essas temáticas. Porque eu é, digo isso, inclusive, Jaime, porque, por exemplo, tem jogos que falam sobre os Incas, jogos de tabuleiro que falam sobre a exploração Inca, por que não falar sobre a colonização brasileira? Por que não falar é, sobre as temáticas daqui, criando esses estilos de jogos? Recentemente eu vi a Ludus Spirit, por exemplo, criou um jogo que é o Paranauê, que é sobre capoeira. Eu acho fantástico. Então dá para se como é o nome? explorar temática. Paranauê. Uhum, legal o nome. Eles fizeram o financiamento coletivo e aí criaram o jogo. Então é isso que eu falo, dá para a gente explorar e fazer jogos com a temática bacana, com diversão, com desafio, que não perde nada para nenhum outro jogo, né? É, exato. Sempre dá para criar alguma coisa. O número de mecânicas é limitado, mas o número de interações entre mecânicas é infinito, né? Você pode e você pode também pegar uma mecânica que já existe e pode acrescentar alguma coisa a ela. Como você fez, por exemplo, com o jogo que ele é digital, mas tem a parte do jogo que é jogado fora do celular, fora do computador, que é tipo uma gincana, né? Então Sim, você torna isso muito mais rico,
né? Ou então você pode pegar um jogo que até já existe e fazer uma intervenção desse tipo aí. Que É porque fica você fantástico tem as já mecânicas, tornar. mas você pode mudar a jogabilidade, na verdade, né? A jogabilidade e a Exato. dinâmica em si. Para quem não sabe, a É, jogabilidade e a dinâmica é a forma que você vai interagir, porque você tem a mecânica, que são as regras, o funcionamento, as ações. Mas você pode mudar isso. Que é uma coisa até que eu costumo brincar, Jaime, que assim, quem nunca pegou um jogo de tabuleiro, por exemplo, e disse essa regra é chata, eu vou mudar essa regra e vou fazer do meu jeito. Várias pessoas fazem isso, né? Ou então pega o jogo, fazem, eu não tô, esse jogo não está funcionando do jeito que eu quero, e acaba modificando alguns detalhes. Mas isso é. aí você vê que acaba sendo interessante da gente lidar É. e O aproveitar jogo esse lado, né? o jogo de futebol, ele tem as suas regras, mas quando você vai para o pessoal chama, a gente chama de baba, né? Pro baba, Sim. existem variações ali, né? Que assim, você chega às vezes num lugar, tem uma regra, chega Às no outro vezes lugar, não tem tem um outra juiz regra. também, né? Quando não Às tem o vezes nem juiz, tem juiz um tem, né? negócio. Tem uma coisa bizarra no baba, que assim, se duas pessoas gritam falta ao mesmo tempo, essa falta é anulada. Então o jogo continua. Eu nunca entendi isso, assim. Se duas pessoas percebem que alguma coisa foi falta, essa falta ela é anulada, é meio esquisito, mas é uma variação, assim, é uma variação, é uma mecânica que foi criada em cima de um jogo que já existia, Mas até mas isso, as Jaime, pessoas não uma coisa que eu aceitam. até costumo falar com os professores, que dentro do Não, processo de criação dos jogos, que eles tragam os estudantes, para que os estudantes façam esse trabalho de ajustar a mecânica para o universo deles. Porque, por exemplo, a gente pensa no jogo de uma forma, mas não necessariamente essa pessoa, quando vai jogar ali o que a gente pensou, ela às vezes entende de uma forma diferente o que está escrito no manual, por exemplo. E aí ela faz aquela uhum, adaptação. Então, se você já é, traz o público para estar interagindo, que é o que você estava falando de testar o jogo, porque assim, o digital ele é um jogo mais rígido, que você vai obedecer os comandos. Mas no caso, os jogos em si, que a gente tem. Opa, tem mais gente entrando aí, ó. Tem Cerqueira, Jairo é, Cerqueira entrou e outras pessoas é. entraram também, Jairo. Na verdade, agora entrou um mestre, na verdade, agora, né? Ele tá colocando aqui mestre, mas na verdade agora, quem entrou agora na sala foi um mestre, né? Vamos agora o filósofo Jairo Cerqueira. Vou apresentar para você. Jairo Cerqueira, ele é Sim. regente, filósofo, músico, ele é poeta, escritor. Acho que eu ia ficar aqui meia hora falando das coisas, habilidades de Jairo Cerqueira. E assim, um cara muito, muito interessado em novidades, em acrescentar coisas a. Ele também é professor, né? Então. A gente está dizendo que isso não é um momento para gozação. Eu tô falando a minha verdade. É a minha verdade bem particular, mas é a minha verdade. Ah, pois é. Sim, então, voltando ao que a gente estava falando, né, Vamos. Jairo? Sim. Vamos Aí a gente voltar. estava falando que é importante nesse processo de criação a gente trazer os estudantes também, porque eles vão ajudar nessa parte de organizar a mecânica, de adaptar a mecânica para a realidade deles, porque também não adianta, uma coisa que eu vou ser franco, não adianta você levar um jogo que os estudantes não estejam habituados e não gostem. É importante ter esse Sim. processo de participação junto com eles para que o jogo seja É. adequado e que possa ser melhor. Vá lá. Exatamente, exatamente. Tem alguns professores que já fazem isso, muitos professores já fazem isso em sala de aula, lá na oficina. Eu observo os professores de educação física, eles têm esse trabalho de pegar os jogos que já existem e criar novas regras. Então ele pega um jogo de futebol, um jogo de Sim, handball, um jogo de vôlei, e aí os alunos têm que criar novas regras para esse jogo. Às vezes são regras para incluir pessoas, né? sim. E isso é muito legal, né? Você tem um grupo de pessoas que tem alguma, algum nível de diferenciamento, né?
E aí os estudantes vão lá e fazem regras para adaptar para incluir aquela pessoa no jogo. É muito bacana isso, muito legal. E uma coisa até que eu digo para a sala de aula que funciona bem, que é interessante, você às vezes pode trabalhar com 3, 4 jogos como base, analisar esses jogos e propor, vamos misturar as mecânicas, a estrutura dos jogos e criar um jogo novo. Não, é um bom, que foi um exemplo que foi, por exemplo, um jogo lá que a gente criou, que é o Tic Tac Toe Super Powers, que é a mistura do jogo da velha com superpoderes, né? Que aí você tem tubo de gelo, você tem árvores, você tem um monte de coisa dentro do projeto, e aí você tem como pegar, por exemplo, um jogo tradicional e adaptar, ou então, não é uma cópia do jogo, gente, é você observar o jogo e aí pensar uma estrutura diferente ou adaptar coisas diferentes, misturar e criar em cima desse projeto. Mas, por exemplo, se a pessoa não tem ainda o hábito de jogar e de criar um jogo, a primeira proposta que eu faria é pegue um jogo que existe e pense em modificações. Pense o que você poderia modificar. É um exercício que eu fiz, inclusive, com Suca e com Alcineia, quando eu levei no. Quando elas foram no São Jorge. A gente foi no São Jorge. Para que elas experimentassem alguns jogos. E aí, quando a gente terminou de jogar, eu sempre perguntava, olha, e aí, o que é que vocês fariam diferente nesse jogo se vocês fossem criar para utilizar em sala de aula? E aí, a partir daí, elas começaram é um bom exercício, porque você já começa a observar elementos e mecânicas dos jogos que já existem e de que forma poderiam funcionar de maneira diferente. Eu acho que é uma maneira bacana de se começar, para quem... Por exemplo, quem sempre me pergunta, Jaime, a pergunta que sempre me fazem, como é que eu começo a fazer um jogo para sala de aula? Por onde é que eu começo? Que eu não sei por onde eu começo. Eu digo sempre, gente, pense num projeto de pesquisa, que você tem que buscar jogos, tem que buscar referências. A partir daí, quando vocês pegarem essas referências iniciais, vocês já vão começar a ter caminhos para seguir. E até isso, bom, eu estou muito verde, não sei por onde começar. Eu vou pegar, por exemplo, eu conheço o jogo da vida. Então eu vou pegar o jogo da vida, observar, e aí a partir daí começar a pensar um projeto. Ou então, um jogo que eu gosto, mas quando eu falo em sala de aula, quando eu falo para os professores já, Carcassonne, o pessoal me pergunta o que é isso. Eu digo, é um jogo de tabuleiro moderno. Salve Zezé! E aí, cara, tudo bem? Aí, Zezé, grande figura. Esse aí é outro que a gente vai apresentar, tem um currículo bem grande, viu? Zezé. Também. O Zezé é escritor, é grafiteiro, ativista cultural. Um cara que trabalha, ativista cultural, trabalha com games. É uma lista tão grande que fica difícil da gente explicar quem é Zezé, né, Zezé? É um cara muito bacana. Salve, salve, cara. E sim, voltando aqui ao nosso papo, eu sei que a galera está entrando, está participando, está bem bacana hoje, mas é isso, em relação a como começar um jogo, é importante a gente pensar nisso, como se fosse um projeto de pesquisa mesmo, gente. Vocês pegarem referências que a gente pode discutir com essas referências em si, por exemplo, eu vou pegar o jogo e observar para quantos jogadores, como é que eu venço, como é que eu perco esse jogo, como é que eu interajo com os outros jogadores, vai ser um jogo colaborativo, vai ser um jogo de competição, como é que vai funcionar as mecânicas? Repetindo, já que entrou mais gente, mecânica é o funcionamento do jogo. A gente observar todos esses detalhes aí, de como é que que isso aí vai ser um fundamento para a gente começar a pensar nosso jogo. Que aí você, inclusive, eu digo, a gente tem o Jaime já acompanhou isso, a gente utiliza as perguntas-chave, que eu aprendi isso até lá no livro Challenger for Game Designers, é um livro bem bacana, do Ian Schreiber e da Brenda Butterwire, que esse livro, ele traz perguntas-chave, que Jaime gosta de chamar de perguntas norteadoras, que aí você pergunta como meu jogo funciona, para quantos jogadores, e eu fui adaptando ao longo do tempo as perguntas para as minhas necessidades. Por exemplo, qual o propósito do seu jogo, que aí eu sempre faço essa pergunta. Para mim, é a primeira pergunta que tem que ser respondida. Se vai ser, eu digo isso porque, por exemplo, tem gente que pensa em aumentar as notas dos estudantes. Mas tem outras pessoas, por exemplo, que pensam em mudar a vida dos estudantes. Por exemplo, a Débora Garofalo, ela é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, é de São Paulo, ela fez um projeto de robótica, Jaime, que eu achei fantástico, que os estudantes dela antes não pensavam em ir para a universidade.
Mas depois Sim. de participar desse projeto com robótica, eles começaram a entrar em universidades ligadas à engenharia. Quer dizer, então você muda e amplia o universo do estudante, o horizonte desse estudante. Você amplia de uma forma absurda, né? Que antes eles não pensavam nem em fazer faculdade. Quando vem que estão trabalhando com robótica, pensa, poxa, eu posso ser um engenheiro, passa a pensar bem maior, né? Às vezes as pessoas pensam que mudar a vida de uma pessoa depende de coisas grandiosas. E às vezes você pode mudar a vida de uma pessoa num bate-papo de 5 minutos. Isso, então, assim, com certeza. É só você, às vezes, abrir só a possibilidade de alguma coisa. Você já pensou que você pode fazer tal coisa? E você pode fazer esse tipo de observação numa atividade gamificada, num jogo propriamente dito, ou numa atividade gamificada. Sim. Você só ir colocando as coisas de forma que ela pare para pensar, eu posso fazer isso, não é? Por exemplo, se você trabalhar uma metodologia de pesquisa em algum projeto, ao final você diz, olha, isso que vocês fizeram aqui foi metodologia de pesquisa, é o que vocês fariam se fosse para uma faculdade, e então vocês podem pensar nisso. Não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa, não dói, né? Porque pesquisa muitas vezes é uma coisa que as pessoas pensam assim, pô, é muito difícil, tá além do meu alcance, mas porque nós fomos, na verdade, doutrinados a pensar pesquisa de forma totalmente errada. A gente aprendeu na escola a pesquisar como pegar um livro, ou agora a internet, né, e pegar um caderno e copiar o que está escrito lá. E aí, só que você pode chegar através de atividades gamificadas ou de jogos propriamente dito, você pode ensinar o cara a fazer pesquisa, ou não só com o jogo em si, mas com a produção do jogo, ou a produção, como você colocou aí, de um projeto de robótica, né? A parte de pesquisa, e aí depois do final do projeto você diz, gente, o que vocês fizeram aí foi uma coisa que se faz na academia. Vocês já pensaram nessa possibilidade? O seguinte, no caso vocês que trabalham com jogos digitais em sala de aula, você vai poder dizer para o estudante a questão de que ele pode virar um roteirista, seja para cinema, para outras coisas, porque vai ter essa experiência com o roteiro. O próprio game designer que vai criar. A parte de programação, porque depois pode partir para programar software e outras coisas, mas é um primeiro contato já com programação. A própria questão também de arte, que aí não pode ser uma arte não só para games, mas para outras áreas. Então a gente vê que as pessoas já começam a experimentar e ter contato com diversas linhas, que aí seja o roteiro, seja o game design, seja a arte, seja a programação, seja a música também, né? Então aí as pessoas já vão tendo contatos que aí elas já podem pensar, poxa, de repente a música é o que eu gosto, então, poxa, eu posso fazer música só para jogo, ou ampliar, trabalhar com outras linhas de jogos também, trabalhar com música para cinema, como uma trilha sonora e por aí vai, né? Se você me permite, eu vou colocar uma experiência que eu tive. Todo ano eu faço uma atividade. Todo ano eu faço uma atividade que é a parte inicial do nosso trabalho de produção de jogos em sala de aula, que é com a jornada do herói, não é? Os 12 passos da jornada do herói. Então eu fiz um gabarito já divididozinho é bem dentro de um quadrado, né? São 12 espaços onde eu coloco cada passo da jornada do herói, e você tem que criar uma história seguindo exatamente os 12 passos da jornada do herói. Isso é a primeira fase. Depois você pode pegar essa história e embaralhar a ordem da história, ou pode retirar, suprimir alguma parte da jornada do herói. É interessante que quando a gente termina esse trabalho, eu tive experiência já de várias vezes, vários anos seguidos, inclusive esse ano já tive também essa experiência de aluno dizer para mim assim, poxa, professor, eu vou escrever um livro. O menino de 12 anos pensando já em escrever o livro, porque ele não tinha... Isso é bacana. É justamente esse lado que a gente estava discutindo, né, de você estimular, de mudar a vida, de ampliar os horizontes, né? Porque é justamente isso, Jaime. Pensa o seguinte, o estudante de 12 anos já pensar em compor uma música, em escrever um livro, sei lá, pensar em, por exemplo, pintar quadros, em, sei lá, fazer uma história em quadrinhos, você começa a abrir esse universo.
Opa, ó, É. tem Miriara. Neiriara já deu tá acenando aí pra gente. É uma professora aí, professora de língua portuguesa aí. Boa, a nossa live vai terminar, Jaime. Tem 20 segundos, vamos lá. Que é o tempo do Instagram, não sou eu, não. É o tempo da gente se despedir, então você bem rápido, olha só, gente, Por 10 indica alguns segundos. livros.